Meus irmãos, jamais eu posso falar do Senhor Jesus Cristo ou abrir a Bíblia e não ver nela um Deus missionário. Jamais. Não é normal, eu olho para a palavra de Deus, não é normal você experimentar a graça do Senhor Jesus Cristo e você não quer dividir essa graça com outros. Não é normal a graça do Senhor Jesus Cristo te toma e você não quer dividir esse amor, essa graça, esse gozo que nós temos no Senhor. Não é normal, não é simples. E conta-se que 2 jovens morávios, e os morávios, um movimento de oração que começou na Europa. Esse povo orou pelas almas mais dos 100 anos, um movimento tremendo de homens e mulheres que oraram pelos povos que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida deles. E conta-se que 2 jovens morávios escutaram que numa ilha no sul da Índia havia 3.000 escravos idólatras, pertence a um rei britânico. Esses 2 jovens, sem pensar, sem pedir permissão para ir para a ilha, eles se venderam como escravos. Eles pegaram dinheiro e com aquele dinheiro compraram passagem do navio para ir para aquela ilha, para pregar o evangelho para esse povo carente da graça do Senhor Jesus. No dia do partido, a família deles estava extremamente arrasada, como nós falamos em português, extremamente machucada, assustada, questionando esses jovens a razão que levou a eles tomar uma decisão tão radical assim, se vender como escravos e com aquele dinheiro comprar passagens para ir para um lugar que não existe mais volta. A família deles foram com esses 2 jovens até o porto. Então começaram a perguntar àqueles jovens: mas por que vocês estão fazendo isso? Aqueles jovens ficaram calados. Portanto, quando o navio começou a afastar daquele ilha, aqueles jovens começaram a gritar dizendo que através das nossas vidas, o Cordeiro que foi humilhado na cruz, receba toda recompensa por seu sacrifício. Eles entenderam que pregar o evangelho doa toda a sua vida. Eles entenderam que pregar o evangelho não somente pregar, mas sofrer por causa do evangelho. Eles entenderam perfeitamente o que significa o chamado de Deus para a pregação do evangelho. Se eu dou um tema para minha palavra hoje, eu diria: fortes, inabaláveis, pregando o evangelho para uma sociedade idólatra. E quando nós falamos do idolatria, muitos de nós talvez estão imaginando comigo e pensando comigo povos, raças, adorando imagens, deuses falsos, adorando coisas que não pode ser adorada. Quando eu falo do idolatria, parece-me que talvez a igreja pensa que a conversa não é para ela, não, é para outros povos. Mas eu não estou falando de idolatria, não. Eu não estou falando a idolatria do se curvar diante de uma imagem, um ídolo. Eu não estou falando do idolatria do abraçar outra fé e fazer um culto satânico. Não. Eu estou falando do idolatria que próprio povo de Deus comete. Os 10 mandamentos não foram escritos para incrédulos, foram escritos para o povo de Deus. Os 10 mandamentos não foram
escritos para povo que não acredita em Deus. Não, foi escrito justamente para o povo de Deus. Nós vivemos não uma sociedade e não um mundo de idolatria. É raro você encontrar uma mulher, um homem ligando uma vela e, por exemplo, adorando o deus Eros, que é Deus da guerra. Mas quantos sacrifícios feitos dentro das nossas igrejas, de homens e mulheres sacrificando tempo e dinheiro para ter um corpo sarado. O corpo sarado é um ídolo da nossa sociedade. Quantos sacrifícios feitos, para pessoas ganhar cada dia mais, e juntar casa sobre casa, como diz Isaías, e terra sobre terra, como se tornar o único morador do mundo. A riqueza é uma idolatria, é um ídolo na nossa sociedade. Pessoas pensam que se ele tem dinheiro, já tem tudo. Se ele já tem dinheiro, já tem segurança. O dinheiro é um ídolo da nossa sociedade. Quantas pessoas fazem sacrifícios para ganhar lugares dentro de empresas, para ganhar poder dentro do país. O poder é um ídolo na nossa sociedade. Eu não estou falando de idolatria, do adorar imagens. Eu estou falando de idolatria que o próprio povo de Deus comete. Estava lendo um livro esses dias, que eu creio todo crente no Senhor Jesus Cristo deve ler, chamado Deuses Falsos, de um pastor americano brilhante. Ele fala sobre ídolos. Ele diz assim: ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Ídolo é qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais que Deus. Ídolo é qualquer coisa que só Deus pode dar. Ídolo às vezes é uma bênção que Deus te deu. Às vezes você olha por seu filho e fala: meu filho é uma bênção, porém eu não vivo sem meu filho. Eu amo meu filho. Sem filho eu não tenho vida. Sem filho eu não tenho absolutamente nada do viver. Se o meu filho, eu não vejo minha vida caminhando. Sem meu filho, a minha vida vai acabar. Desculpa te dizer com todas as palavras, você é um idólatra. Talvez é seu ministério. Talvez se fala que sem meu ministério eu não vejo minha vida. Meu ministério é uma bênção. Eu não vejo minha vida sem meu ministério. Eu não tenho coragem mais de viver sem meu ministério. Desculpa te dizer com todas as palavras, você é um idólatra. Eu não tenho pena de você, eu tenho pena do seu filho. Eu não tenho pena de você, eu tenho pena do seu ministério. Só amor infinito de Deus sobre todas as coisas, que Ele que nos dá equilíbrio para amar todas as coisas no lugar dela. Quanto você ama Deus sobre todas as coisas,
você vai entender perfeitamente o amor que você deve ter somente por seu filho e amar seu filho como se foi um filho. Somente o amor de Deus sobre todas as coisas que nos dá esse equilíbrio para amar. Então, abre sua Bíblia comigo em Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de uma vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, Pai, graças te damos. Graças te damos porque nós temos privilégio, Pai, de estar agora na sua casa, sabendo que muitos irmãos nossos em vários cantos do mundo não têm esse privilégio. Pai, muito obrigado pela graça que nós temos em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós éramos perdidos, vivendo na lâmina do pecado, mas o Senhor olhou para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra traduzida na nossa língua, e queremos Te agradecer, Pai, todo dia, pelo poder da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. O Senhor sabe a minha fraqueza, o Senhor sabe a minha dificuldade da língua portuguesa, e minha oração que, Senhor, hoje me esconde atrás da Tua cruz, Senhor, e que somente Seu nome seja glorificado e honrado. Pai, o Senhor não tem compromisso com o pregador, o Senhor tem somente compromisso com Tua palavra. E Tua palavra, Senhor, nunca volta vazia. Fala com Teu povo, hoje e para sempre. Amém. O profeta Ezequiel tendo uma visão fantástica. E nessa visão ele vê um exército morto. Um exército que havia perdido a batalha. Um exército que havia perdido a batalha e morto, e não somente morto, morto há muito tempo. Essa visão que Ezequiel está vendo, ela mostra para nós duas coisas. Primeira, a morte, que um dia nós vamos morrer. A segunda coisa que a visão nos mostra, o passar do tempo, como o tempo passa. Porque Ezequiel, ele olha para esse exército que foi vencido, foi morto, e não somente ele olha para os corpos, mas diz o texto que ele olha para ossos. Ele não olha para qualquer ossos, diz o texto, ele olha para ossos sequíssimos. Pessoas que morreram, mas não morreram ontem. Pessoas que morreram, mas não morreram semana passada. Pessoas que morreram, mas não morreram ano passado. Morreram, e morreram há muito tempo. Quero falar sobre aquelas pessoas, e ele quer dizer sobre aquelas pessoas que morreram, mas não morreram hoje, mas morreram há muito e muito tempo. O curioso que logo dessa visão que Ezequiel ele vê um campo de um exército morto, de ossos sequíssimos, o próprio Deus ele faz a pergunta para Ezequiel. Então ele diz para ele: então
me perguntou, versículo 3, filho do homem. O Deus, ele pergunta aqui um profeta, ele não chama ele do profeta, ele chama ele pela natureza dele, homem. Depois dessa visão tão chocante, de um exército morto, com ossos sequíssimos, logo Deus faz a pergunta para esse profeta, dizendo para ele: homem, filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? E como seria uma resposta de um homem diante de um Deus? Como seria a resposta de um homem diante de um poderoso Deus? Eu acho que se fosse pergunta feita para algum membro de outra igreja, dessas igrejas que eles ressuscitam e vêm de tijolos, talvez no mesmo tempo ele fala para ele: claro, e ordeno, ressuscitam, e eu profetizo, e eu curo, e eu levanto. Talvez ele, se foi feita uma pergunta por um outro irmão que prega heresias, talvez ele pegar pano dele. Tem algumas igrejas agora que ele pega o pano e passa no suor dele, e aí ele joga, diz que é bênção. Eu acho que ele joga o suor dele e fala: Senhor, vou jogar meu suor, serão ressuscitados. Mas Ezequiel sabia que ele é um homem. Ele sabia que somente Deus que pode reviver. A única pessoa que pode dar vida, somente Deus. Acaso poderá reviver esses ossos? Então ele responde, diante de um Deus grande, ele diz: tu o sabes. Sou o Senhor que sabe. Eu não sei do absolutamente nada. Essa resposta não somente foi relatada aqui no Antigo Testamento, mas sempre quando Deus no Antigo Testamento ele pergunta um profeta uma pergunta específica, e quando aquele profeta ele vê a glória de Deus, ele se humilha, ele não consegue levantar os olhos, ele deixa tudo, totalmente tudo depende da glória de Deus. Vocês lembram do Isaías? Nós temos um texto famoso do Isaías, quando ele fala, Isaías vê a glória de Deus, né? Isaías 6, esse texto é muito pregado nas nossas conferências missionárias, quando Isaías vê a glória de Deus, né? E aí ele fala assim: eis-me aqui, usa-me a mim. Muitos pregadores, eles pegam esse texto e fazem Isaías um herói. Deus fala: quem vou usar? E aí Isaías ele vem à frente e falou: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, eu estou aqui. Meu irmão, não lê um texto e corre com o texto. Lê o contexto e o texto, e ora um pouquinho, vê o contexto. Por quê? Porque Isaías, quando ele vê a glória de Deus, era o homem mais legal da sociedade. Ele fala: Deus, sou um homem impuro e vivo numa sociedade impura, de lábios impuros. Deus tem misericórdia de mim. Ele fica assustado. Ele vê a glória de Deus, ele fica assustado. E muita gente esquece o relato do anjo que toca os lábios do Isaías. Por quê? Porque Isaías estava vivendo numa sociedade idólatra. De tal maneira que Deus fala para Isaías: você vai pregar, mas ninguém vai ouvir. Imagina comigo a saúde emocional desse pregador. Eu vou falar para você: pastor, você vai pregar, mas ninguém vai entender nada.
Pode, o Senhor pode preparar o sermão semana toda, mas você vai pregar, mas ninguém vai entender absolutamente nada. Eu estou adiantando. Você imagina, saúde emocional? Esse cara, você vai pregar, mas ninguém vai escutar, vai entender nada. Você vai falar e falar e falar, e ninguém vai entender absolutamente nada, mas você prega. Quem viver e reviver e dar vida, somente Cristo. Somente Cristo. A mesma pergunta foi feita agora para Ezequiel. Todos que viram a glória de Deus, eles não conseguiram aguentar. Você lembra do Jó? Jó, quanto vê a glória de Deus? Diz o texto que Jó, ele rasga suas roupas, ele raspa seu cabelo, ele fala: eu já ouvi falar do Senhor, mas agora meus olhos viram o Senhor, não nasci na barriga da minha mãe, não voltarei, bendito seja teu nome. Ele não aguenta. No Novo Testamento temos mais um encontro do Pedro, na pesca maravilhosa. Jesus convida Pedro para pescar, e Pedro conhece literalmente todo aquele rio, e aí, apesar de tudo, ele vai com o Senhor Jesus Cristo, e aí acontece aquele pesca maravilhosa, mas quando Pedro vê a glória de Deus, o que ele faz? Ele levanta, ele fala: Deus, afasta de mim, eu sou um homem pecador. Ele vê a glória de Deus. Todos que viram a glória de Deus, eles fizeram um movimento inexplicável. Então Deus diz para Ezequiel: diz-me eles, profetiza a esses ossos e diz eles: ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Deus está pedindo Ezequiel para pregar para ossos secos. Deus está pedindo Ezequiel pregar a palavra dele para ossos secos. Ele mesmo Deus que pede Isaías pregar para um povo que ele vai escutar a palavra. Ele não vai se render ao Senhor Jesus. Ele é mesmo Deus que pede para pregar somente a palavra dele, porque a palavra de Deus é a única maneira para chamar os perdidos. A palavra de Deus é a única maneira para que Senhor chamar os seus filhos. Então, versículo 5: assim diz o Senhor Deus: esses ossos, eis que farei entrará o Espírito em vós, e viverei, e porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, havia um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e crescerão as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Agora o profeta Ezequiel está tendo outra visão. Essa visão, eu digo, talvez extremamente mais assustadora que a primeira. Ele profetiza,
E aí de repente esses ossos secos começam a remontar de novo. Osso sobre osso, cada osso no lugar dele. Diz o texto, havia tendões sobre eles, cresceram carnes sobre eles, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o Espírito. Imagina comigo, pessoas mortas de novo, pessoas sem Espírito de novo. Pessoas, se nós pregamos para elas, elas não vão ouvir absolutamente nada. Pessoas, se a gente conversa com ela não vai responder absolutamente nada. Pessoas, se tentamos dar um abraço para ela não vai responder absolutamente e absolutamente nada. Mortos de novos. Imagina comigo, uma pedra e uma folha seca. Uma pedra e uma folha seca. São duas coisas, parecem parecidas da natureza, mas as duas coisas totalmente diferentes. A pedra, ela nasceu e está na terra, mas ela não tem vida. Mas folha seca, ela já teve vida. Folha seca um dia viveu. Folha seca um dia teve vida. Quando você tira uma folha da árvore, ela já morreu, porém ela está ainda verde. Ainda tem pouco de vida. Essa vida que ela tem enquanto ela estava reunida àquela árvore, ela ainda é verde, mas com o passar do tempo, ela começa a ficar seca. É exatamente isso, é o povo de Deus. O povo de Deus, quando começa a criar ídolos na sua vida, quanto começa dinheiro ser ídolo do seu coração, quanto começa seu trabalho ídolo do seu coração, quanto começa a ser os filhos ídolos do seu coração. O coração, aliás, ele é uma fábrica de ídolos. Esse exército que estava com ossos sequíssimos, agora está com carne, agora está remontado, agora ele está pronto, porém ele está sem vida. Esse exército, ele precisa do que Deus soprar a vida. Ele precisa de um sopro de vida de novo. E quem dá o sopro de vida é somente Deus. Meus irmãos, a vida é para um povo regenerado. É vida para um povo escolhido. É vida para um povo de Deus. Continuamos o texto. Então ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ele: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e soprará sobre este mortos, para que viver. Profetizei como ele me ordenar, e o Espírito entrou neles, e viverão, e se pousarão em pé um exército sobre modo numeroso. Então me diz o Filho do Homem: estes ossos são toda a casa de Israel.
O texto bem claro que esses euços secos são povo de Deus. O texto bem claro que esse povo aí é um povo escolhido de Deus, porém está seco, como uma folha seca. Quantas folhas secas nós temos dentro da igreja? Quantas folhas secas temos no mundo? Quantas folhas secas precisam da pregação do Evangelho? E não existe nenhum sopro do Espírito de Deus sem pregação da palavra do Senhor. Quando nós pregamos o Evangelho, Deus soprará o Espírito dele nas almas perdidas. Será que você é uma folha seca essa noite? Como você está com Deus? Será que você é uma folha que acabou de ser cortada e ainda é verde? Mas eu estou orando, estou lendo a Bíblia e cada dia está ficando mais seca. Ou será que você é uma pedra que não tem vida? Eu não sei como você entrou essa noite. Eu não sei como você chegou hoje nessa igreja. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como estão as suas lutas. Mas eu conheço o Senhor dos Senhores, aquele que consegue soprar o Espírito dele na sua vida. Meus irmãos, não é avivamento sem pregação do Evangelho. Não é vida sem pregação da palavra do Senhor Jesus. Deus está mandando Ezequiel pregar para ossos secos. Deus mandou Isaías pregar para um povo que não vai ouvir a palavra do Senhor. Deus mandou vários pregar evangelho para aquelas pessoas que você pensa e acha que eles não merecem a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você pensasse e refletisse sobre isso. Se é a salvação das folhas secas, se é a salvação do povo que cada dia está sendo mais seco, mais longe do Senhor Jesus Cristo, se a salvação dessa gente depende do seu exercício da fé, orar para a vida deles, convida ele para a igreja, prega evangelho para eles. Se a salvação dessa gente depende disso, eu te pergunto esta noite, que esperança eles têm para conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida deles? Que esperança eles têm para conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida deles? A Bíblia nos conta uma história no Novo Testamento sobre 4 homens preocupados com salvação de um paralítico, folha seca, um homem que precisa reviver, viver e ter vida de novo. E esses 4 homens, diz o texto, que eles ouviram falar que Jesus Cristo está na cidade do Cafarnaum. Então eles vão até esse homem, eles falam: nós vamos levar você até Jesus. O texto não fala, mas não imagino. Esse homem é um paralítico, não pode chegar até Jesus, mas eles falam: nós vamos fazer um jeito,
nós vamos levar você até Jesus. Enquanto Jesus estava numa casa na Cafarnaum, 4 homens correndo no outro lado, naquele poeira do Oriente Médio, pegando esse homem. Eles carregam esse homem e eles levam ele até a porta de casa onde Jesus estava. Diz o texto que a porta estava fechada e, humanamente falando, não tem jeito. E que não tem jeito, não tem jeito. Mas esses homens fazem um exercício da fé e fazem um jeito. Diz o texto que a porta estava fechada, então eles vão para outro lado de casa, eles vão para as janelas, os janelas também estão fechados. E não tem jeito. É que não tem jeito. Não tem jeito. Diz o texto que eles são 4. Então imagina, 2 subiram em cima do teto e 2 embaixo segurando esse paralítico. E de repente eles colocam esse paralítico em cima do teto. Eles abrem aquele teto. Eles colocam aquele paralítico exatamente onde o Senhor dos Senhores estava. Diz o texto que Jesus, ele olha para aquela cena tão fantástica e diz o texto: vindo-lhes a fé. E eu te pergunto, que fé é esta que tocou o Senhor dos Senhores? Que fé é esta que tocou o Rei dos Reis? Vindo-lhes a fé, diz Senhor Jesus ao paralítico: filho. Esse paralítico que não tem nome, Jesus chama ele de uma maneira carinhosa, ele chama ele do filho. Ele veja a prioridade daquele filho. Há muita gente estava naquele show do Jesus, e muita gente estava indo lá não para ver Jesus, ela estava indo para ver show do Senhor Jesus. Muitas pessoas estavam lá somente sentadas, esperando que Jesus diz para esse paralítico: levanta e anda. Mas Jesus, ele veja a prioridade desse homem. Ele veja o coração dele. Ele veja aquele folha seca. Ele diz para ele: filho, seus pecados foram perdoados. O maior milagre que Deus pode realizar essa noite na sua vida, melhor milagre que o Senhor Jesus Cristo pode realizar esta noite nesta igreja, que seus pecados sejam perdoados.